Olá, queridos catequizandos, o meu virtual abraço a cada um de vocês, a nossa comunidade paroquial e a todos aqueles a quem esse vídeo puder alcançar por meio das mídias, por meio das redes sociais. Eu sou o seminarista Edson, estou aqui hoje para trabalhar com vocês da catequese de adultos, o tema Batismo, Iniciação à Vida Cristã. Possamos então neste momento, antes de iniciarmos a nossa catequese, nos colocarmos na presença de Deus através da oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Depois então de iniciarmos com a nossa oração, pedindo a presença do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, que possamos então passar ao nosso vídeo catequético, a nossa catequese online. Como eu havia colocado para vocês, queridos catequizandos, nós vamos trabalhar então o sacramento do batismo. Porém, eu queria então colocar nesse nosso encontro de hoje uma divisão entre os temas, porque antes de falar mais a fundo sobre o sacramento do batismo, eu queria então colocar para vocês, assim, para a gente tentar recordar e deixar um pouco mais esclarecido sobre o que é o sacramento em si. Antes de falarmos então do batismo, vamos então deixar com que fique um pouco mais certo na nossa mente, na nossa cabeça, o mais claro possível, então, sobre o que é o sacramento em si. Então, nós vamos dividir a nossa aula de hoje nesses dois momentos, tudo bem? Então, iniciando para falar sobre sacramento, o Catecismo da Igreja Católica, ele nos coloca que sacramento, ele deriva da palavra latina sacramentum, que significa, então, tornar santo, tornar sagrado, ou seja, consagração. Isso é o que significa, então, a tradução da palavra sacramento, que provém, então, da língua latina, provém do latim. E o Catecismo da Igreja Católica também vai nos dizer que sacramento é a ação, é um sinal visível e sensível da ação de Deus no mundo, da ação de Deus na vida das pessoas, da ação de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Mas como assim sinal visível, sensível da ação de Deus? Vamos explicar um pouco melhor então. Nós, enquanto seres, nós somos constituídos então da nossa racionalidade, mas também das nossas sensações. Nós muitas vezes necessitamos ver, ouvir, nós precisamos muitas vezes tocar para sentir as coisas, precisamos sentir então o olfato e também o paladar. São os nossos 5 sentidos. E Deus então, conhecendo a sua criatura, Deus conhecendo então a cada um de nós e essa necessidade, essa carência que nós temos muitas vezes de atender aos nossos sentidos, às nossas sensações, então Deus institui os sacramentos como um sinal, então, como coloquei, visível e sensível, ou seja, nós podemos então tocar, nós podemos ver, nós podemos muitas vezes também sentir o aroma, sentir o sabor. Então, assim, os sacramentos, nós possamos também ouvir as palavras. Então, o sacramento, ele é isso. Ele é uma forma que Deus deixou a nós de fazer com que a graça dele, então, possa tocar a nossa realidade física. Ou seja, é o transcendente que toca o imanente.
Ou seja, é o divino que toca o humano, é o Senhor que vem ter conosco na nossa realidade, sabe? Muitas vezes, então, a gente, olhando para os sacramentos, nós podemos ter, então, esta compreensão. Por exemplo, o sacramento do batismo, que nós vamos trabalhar, então, um pouco mais a fundo. Por que, então, que é um sinal visível e sensível? Porque nós não vemos ali explicitamente a ação, uma graça de Deus acontecendo, mas nós podemos ver por meio dos sinais externos aquilo que está se realizando. Ou seja, é necessário ter o batizando, é necessário ter o ministro do Senhor, ou seja, o padre ou o diácono ou o bispo, e é necessário então ter os elementos, os símbolos necessários para o batismo, ou seja, mais precisamente a água. Então vejam que são elementos físicos, elementos assim externos, que está acontecendo ali, nós podemos ver, nós podemos tocar, mas por trás de tudo isso existe a ação de Deus acontecendo de uma maneira invisível, de uma maneira que nós não podemos, então, ver claramente, mas sabemos que o Senhor está agindo ali por meio da fé que nós recebemos. Então, isso é sacramento. Compreenderam? Sacramento é isso, é este sinal. E o catecismo também, ele vai nos dizer assim, que sacramento também é pode-se dizer que uma tradução foi uma maneira de então compreender também um termo grego que se chama mysterium, ou seja, mistério, porque o mistério também exprime visivelmente a realidade escondida da salvação. Por isso, muitas vezes nós vamos encontrar alguma pessoa, um padre ou alguém dizendo, ao invés de santos sacramentos, santos mistérios. Mas isso não é muito comum aqui na nossa realidade ocidental. Mas no Oriente, nas igrejas do Oriente, que eles utilizam mais esse termo, santos mistérios. Para nós, então, a gente utiliza aqui no Ocidente mais a palavra, então, santos sacramentos. É assim, então, que nós podemos definir o que é sacramento. Compreendendo, então, o que é esta ação de Deus que toca a nossa realidade física, a nossa realidade sensível, vamos, então, recordar quais que são os 7 sacramentos da Igreja. Os 7 sacramentos, então, é o batismo, que é a iniciação à vida cristã. O próximo sacramento, então, é a Eucaristia, ou comunhão, como muitos preferem dizer. O sacramento da confissão, ou reconciliação, também é muito utilizado. O sacramento, então, da unção dos enfermos, o sacramento da ordem, e o sacramento do matrimônio. E claro, também não podemos esquecer do sacramento do crisma, que é a confirmação do nosso batismo. Então esses são os 7 sacramentos. Mas por que 7? Na linguagem bíblica, o número 7 ele tem a característica então do número da perfeição. Nós encontramos em várias passagens da Escritura esse dizer, né? Porque foi em 7 dias que Deus criou todas as coisas, são 7 pedidos que nós fazemos no Pai Nosso, são 7 pedidos que nosso Senhor Jesus fez na cruz, são 7 invocações de Deus no momento da criação. Deus disse faça isso, Deus disse faça-se aquilo. Então nós podemos ver então que o número 7 ele traz essa característica de perfeição, porque os sacramentos ele vem então ao nosso encontro com a finalidade então de nos levar a uma vida buscando uma perfeição, para que possamos então alcançar a nossa salvação. Sacramentos então para nós é isto, é um caminho então que nos leva à busca da perfeição, à busca de viver uma vida mais santa, de buscar uma vida de santidade para alcançarmos a nossa salvação. Então, nós podemos ver com tudo isso a grandiosidade, a maravilha que Deus opera em nós, não é, minha gente? Porque Deus, então, olhando para nós, Ele compreende aquilo que nós precisamos e Deus vem ter conosco, vem ter na nossa realidade. Pois bem, passando, então, adiante, como nós, então, compreendemos o que é sacramento, vamos falar sobre o nosso tema específico de hoje, o sacramento do batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. O santo batismo é, portanto, a porta de entrada à vida no Espírito Santo. É a porta de entrada
para os demais sacramentos da igreja. Tudo se dá ali então por meio do nosso santo batismo. Pelo batismo nós alcançamos algumas graças que eu quero então elencar aqui para cada um de vocês. Pelo batismo nós então somos libertos do pecado e regenerados como os filhos de Deus, nós nos tornamos membros de Cristo, nós somos incorporados à igreja e feitos então participantes da sua missão no mundo. Tudo isso nós alcançamos por meio do sacramento do batismo. Pois bem, o que significa então batizar? Batizar, ele leva essa palavra por conta do rito central que acontece no batismo. Batizar é uma tradução que vem do grego, que significa imergir, mergulhar. No batismo, então, nós somos mergulhados na morte com Cristo para ressurgir, então, para uma vida nova, para ressurgir com Cristo para uma vida plena. Mas, espera aí, então vamos explicar um pouco melhor. Como assim, no batismo, nós somos mergulhados na morte com Cristo e ressurgimos com Ele para uma vida nova? Vamos compreender, então, um pouquinho. Vamos voltar, então, lá no livro do Gênesis, quando Deus, então, cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e os coloca para viver de uma maneira plena com Deus. Porém, quando vem, então, o pecado da desobediência, que é o primeiro pecado, ele, então, traz na criação de Deus, traz no homem e na mulher uma mancha, uma mácula. Esse é então, o primeiro pecado, a desobediência. E o pecado original, que nós já ouvimos falar tantas vezes, é a transmissão deste primeiro pecado de geração em geração até chegar em nós hoje. E, consequentemente, também iremos passar este pecado adiante, porque, como vai dizer o apóstolo São Paulo, em Adão todos pecaram. Mas, então, quando veio Cristo, quando Jesus Cristo vem ao mundo para então trazer a libertação, a salvação, é isso então que o próprio Senhor fala, o próprio Senhor faz, porque o apóstolo Paulo também vai dizer, em Adão todos pecaram, mas em Cristo todos então alcançaram a salvação. Porque quando Cristo então é levado ao sacrifício da cruz, quando Cristo então é morto no sacrifício da cruz, então ele é inserido na morte que é o resultado, a consequência do pecado nosso, da nossa desobediência. Então Cristo, quando ele se coloca, quando ele se oferece livremente no sacrifício da cruz, como profetizou o profeta Isaías, lá no capítulo 53, por suas chagas, por suas feridas, nós somos curados, nós somos libertados. Então Jesus, então, no seu sacrifício redentor, ele então se oferece para nos resgatar da escravidão, da mancha, da mácula do pecado que nós alcançamos com a nossa desobediência lá nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é isso que Jesus vem trazer para nós no seu sacrifício, na sua obra salvífica. Ele vem então para nos resgatar desta escravidão. Ele vem então para nos resgatar deste poder do pecado. Morrendo na cruz, então ele elimina, ele quebra esta cadeia do pecado. Entendem? Então quando Cristo ele desce à mansão dos mortos, ele retira então essa mancha do pecado original, do primeiro pecado, e quando ele ressuscita, então ele traz essa vida plena, essa vida nova que Deus nos deu lá no princípio, lá na criação. É aí que nós compreendemos então o que é batizar. Então nós somos mergulhados na morte com Cristo e ressurgimos com Ele para uma vida nova. No nosso batismo, então, ele é quebrado, nós somos lavados dessa mancha, dessa mácula que veio a nós pela transmissão do primeiro pecado. Então Jesus, realizando uma vez por todas a sua obra salvífica, ele institui então o batismo para que nós, que vamos nascendo depois então de Jesus Cristo, para que nesse rito, neste sacramento, nós então podemos ser libertados por meio da sua ação salvífica. Somos libertados então do poder do pecado.
É isso então que é o centro, é isso que se realiza ali na nossa imersão, quando nós somos mergulhados no sacramento do batismo. Esse é o ato principal do Santo Sacramento, que dá então, que abre-se então as portas para nós na vida em Deus. Então, minha gente, compreendendo que no ato de batizar, então, nós somos libertos da escravidão do pecado, então nós podemos compreender que a partir daquele gesto nós então somos incorporados à vida de Jesus Cristo, nós somos incorporados então à sua igreja. Então vamos então, nesse momento, compreender, vamos então tentar esclarecer um pouco todos os símbolos que são utilizados ali no rito, ali no sacramento então do batismo. Primeiro, a água. A água é um elemento primordial. A água é um elemento que não pode se dispensar de maneira alguma na realização do ato do batismo. Porque como eu expliquei para vocês, o ato de batizar significa imergir, mergulhar. Para que haja então este mergulhar, é necessário que tenha então a água. A água, podemos compreender que ela tem dois significados. Primeiro, como um elemento então que traz a vida, nós bem sabemos disso, porque é impossível que haja a vida sem existir a água, né? Nós podemos ver isso tanto na natureza, em tantas outras realidades, porque é impossível então que exista a vida sem existir a água, então ela traz essa característica. E a água também, ela possui então o objetivo também de lavar, de limpar. A água então nós utilizamos para nos banharmos, para lavar os alimentos, para lavar as coisas. Então quando nós vamos lá para as Sagradas Escrituras, nós também encontramos no livro do Gênesis, quando Deus então decide varrer a humanidade do pecado, varrer toda a humanidade por meio então do dilúvio, nós então podemos compreender isso. Deus utiliza-se da água para varrer aquela humanidade pecadora, para então tentar construir uma humanidade nova. Então a água ela também traz essa característica. Por isso que ao sermos batizados, então, a água primeiro ela nos lava, ela nos purifica da mancha, da mácula do pecado, e sendo um elemento que traz a vida, ela traz essa característica então de quando nós ressurgimos da água, nós viemos então para uma vida nova. A água então do batismo nos traz essa característica, nos traz esse objetivo de nos trazer com Cristo por meio da sua ressurreição para uma vida nova, para uma vida plena. Esse então é o significado do símbolo da água no nosso batismo. Passando então um outro detalhe que nós precisamos também compreender com relação à água. Porque quando nós falamos então em imersão, logo vem à nossa cabeça que nós temos que ser mergulhados inteiramente na água. Mas existem dois modos de se realizar o batismo. Por meio então da imersão completa, que geralmente é realizado nas igrejas do Oriente, mas desde a Antiguidade a igreja então traz esse modo de batizar que é mais comum que nós vemos por aqui, que é então o despejar 3 vezes a água sobre a cabeça do batizando e invocar em cada uma delas uma das pessoas da Trindade. O padre vai dizer, eu te batizo em nome do Pai e despejo um pouco de água. Em nome do Filho, mais um pouco de água. E do Espírito Santo, despejando mais uma 3ª vez a água sobre o batizando. Então nós somos então nesse gesto como se fosse então uma imersão e recebemos então o batismo em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um outro símbolo muito importante do nosso batismo é a unção com o óleo consagrado, a unção com o óleo santo, porque quando o padre ou o diácono não vai então nos ungir com o óleo no momento do nosso batismo, é então para dizer assim que naquele momento nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos membros de Cristo. Lá na Antiguidade, lá no Antigo Testamento,
quando ia-se então instituir um novo rei, ou um profeta, ou um sacerdote, então este candidato ele era ungido com o óleo para dizer: agora você é rei, agora você é profeta, ou agora você é um sacerdote. Em Cristo nós temos essas três características. Jesus Cristo ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. Então, quando nós somos ungidos com o óleo consagrado, com o óleo santo, nós também nos tornamos participantes dessas três características de Jesus. Nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Nós passamos então a pertencer à característica sacerdotal de Jesus, porque nós podemos oferecer os sacrifícios da nossa oração, os sacrifícios espirituais, nós podemos oferecer o nosso jejum, podemos oferecer a nossa caridade. Então isso pertence à característica sacerdotal. A profética, nós então passamos a guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, a vivê-la e a anunciá-la de maneira profética. E nós também passamos a pertencer à característica régia de Jesus, porque nós então somos inseridos no reino dele e temos que trabalhar continuamente para a continuidade do reino dele que ele instaurou aqui no mundo. Então nós somos inseridos na vida de Jesus Cristo por meio desses três pontos: a vida sacerdotal, profética e régia. Nós nos tornamos com Cristo profetas, sacerdotes e reis, por meio da consagração do óleo santo no nosso batismo. Um outro símbolo do nosso batismo é a veste branca. O branco, na igreja, ele possui então uma característica de tentar trazer a realidade celeste para a nossa realidade. O branco ele possui então este intuito de tentar expressar as realidades celestes. Por isso então, quando nós nos vestimos de branco no nosso batismo, é para dizer que nós estamos então sendo lavados da antiga culpa, nós estamos sendo então lavados do primeiro pecado, então passando a ser pertencentes à realidade divina, à realidade celeste. Isso então significa a característica da veste branca. Um outro símbolo importante, a vela. A vela acesa no Círio Pascal, ela então tem este simbolismo de que Cristo é a luz do mundo. Então, o batizando, ao receber a luz, a vela acesa, ele recebe a luz de Cristo. E então, por meio do seu batismo, ele passa então a ser luz no mundo. E por último, então, das características do nosso batismo, vem a missão de batizado. Porque ao recebermos então o nosso batismo, nós então passamos a pertencer à igreja, somos incorporados a ela e temos que ter então muito claro na nossa mente, no nosso coração, que nós temos que trabalhar continuamente para dar continuidade ao projeto de Deus aqui no mundo, que age então por meio da sua igreja. Nós somos então convidados a viver o nosso batismo na igreja. Nós somos então convocados a sermos missionários da igreja, estando em constante ação, em constante missão no mundo. Por isso que muitas vezes nós ouvimos dizer assim, temos que viver a nossa missão de batizados, ou seja, temos que viver a nossa missão de filhos de Deus, de membros de Cristo, através da sua igreja. Pois bem, minha gente, essa é então uma explicação que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido claro, espero então que tenha conseguido trazer assim um conhecimento a mais para vocês a respeito do sacramento do batismo. Fiz lá a introdução sobre o que é o sacramento, lembram? Enumerei quais são os sacramentos e trouxe para vocês um aprofundamento sobre o sacramento do batismo. Para tentar então sintetizar, para tentar então colocar de uma maneira assim um pouco mais sintética mesmo, como um compêndio de tudo aquilo que nós estudamos, aquilo que nós então conhecemos nessa catequese de hoje, eu queria ler para vocês, que está no Catecismo, na parte em que trata sobre o batismo,
uma fala de um santo importante da igreja, que é São Gregório Nazianzo, que ele fala então de uma maneira assim bem simples e bem fácil de compreender sobre o sacramento do batismo. Ele diz assim: o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e de tudo o que há e existe de mais precioso. É dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. É graça, porque é dado até aos culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre a nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Isso, então, consegue trazer para nós, como eu disse para vocês, uma explicação assim de tudo aquilo que nós estudamos na catequese de hoje. Bom, minha gente, isso é o que eu queria passar para vocês nesse vídeo catequético, nessa catequese online de hoje. Até a próxima, fiquem com Deus. Vamos então continuar acompanhando todos os nossos temas, toda essa caminhada catequética nossa e sempre rezando e pedindo a Deus para que Ele possa então olhar para as nossas necessidades, olhar para aquilo que nós estamos passando e possa então nos trazer uma libertação, que nós possamos então ser livres desta pandemia que tanto assola a humanidade hoje em dia, para que possamos então voltar às nossas realidades, voltar à nossa participação mais presencial na vida da igreja, nas nossas catequeses e também voltar então com as nossas atividades normais. Deus abençoe a cada um de vocês. Grande abraço.